Muito bem, fala pessoal, boa noite novamente, sejam todos bem-vindos ao podcast do Jaru Online. Eu sou o Francisco Rodrigues, é um prazer ter sua companhia, nosso amigo internauta, você que nos acompanha no Instagram, no Facebook e também no YouTube do Jaru Online, tá bom? Em breve também no site jaruonline.com.br. Hoje, nosso podcast vai falar sobre o Setembro Amarelo. Chegamos no mês de setembro e temos o tema Setembro Amarelo, que é muito importante, sobre a conscientização da importância que a vida tem e com relatos para ajudar na prevenção do suicídio hoje. Temos aqui a Camila, nossa entrevistada. Seja muito bem-vinda, Camila. Obrigada, boa noite a todos que estão assistindo. Boa noite, Francisco. Boa noite, Camila. Temos também o Dr. Pércio Colombo Lima Neto, psiquiatra. Seja muito bem-vindo aos nossos estúdios, doutor. Boa noite a todos. Obrigado pela companhia. Boa noite, Francisco. Boa noite, Camila. Muito bem, doutor. O senhor que atende muito aqui no nosso município de Jaru e também região, pode dizer com clareza se é comum ou raro pessoas que sofrem depressão a ponto de estarem à beira do suicídio? Porque muita gente acha que isso é um tabu, que depressão não existe, mas o senhor que lida com pacientes, com que frequência, não sei se tem um percentual, é muita gente que sofre depressão e que pensa em suicídio? Olha só, isso daí é uma coisa complicada, porque é o seguinte, a gente tem esse costume, né? O leigo muitas vezes fala que qualquer sofrimento mental é depressão. Né? Então é muito comum a pessoa que está em tratamento ou que está em sofrimento, ela chegar e dizer, o que você tem? Ah, eu tenho depressão. E depressão pode ser tudo, né? Depressão pode ser ataque de pânico, pode ser euforia, pode ser insônia, pode ser pânico, pode ser qualquer coisa, eles dizem, não, é depressão. Né? E a verdade é que depressão é uma das doenças que atingem o sistema nervoso central e são objeto de estudo da psiquiatria. Né? Mas ela é a mais comum, ou melhor, ela nem é a mais comum, é a segunda mais comum, né? E que a gente tem esse hábito de dizer que tudo é depressão. E se a gente for, né, ver muitas pessoas, né, que cometem o suicídio, eles já tentaram ou já buscaram um tratamento pelo menos alguma vez, né? É muito difícil alguém que comete o suicídio não chegar e nunca ter dito para ninguém, né, sobre esse pensamento que ele tinha, sobre esse desejo que ele tinha, ou não ter tido nunca uma tentativa prévia. Então isso é uma coisa muito mais séria, muito mais profunda, né, do que a gente vai conseguir tratar numa breve conversa que nem hoje, porque isso daí fala muito da percepção que a pessoa tem no mundo, né? E como ela interage com o mundo e como que a família lida com esse problema, né? Porque geralmente uma pessoa que é um suicídio em potencial ou que, né, que comete o suicídio, ele já teve tentativas prévias, né? E a gente fala, às vezes tem números que são um pouco cabalísticos, mas a gente fala que geralmente já teve pelo menos várias tentativas anteriores onde ela foi aprendendo, né, como é que faz o suicídio. Ou seja, ela começa com tentativas de menor letalidade e ela vai avançando cada vez com tentativas mais graves, né, porque ela aprende como não morre. Né? Então, primeira vez ela tenta tomar remédio, na segunda Chamar vez ela atenção de tenta... alguma Não, maneira. não é nem chamar atenção, ela tenta de fato se suicidar, né? Só que ela vai nesse processo de aprendizado do suicídio e a família muitas vezes vai postergando levar essa pessoa para tratamento por não valorizar isso daí, né? E nesse meio tempo a pessoa vai tentando o suicídio cada vez de uma forma mais grave até que ela consegue o suicídio, né? E muitas vezes sem conseguir buscar um tratamento efetivo, sem conseguir um amparo, um apoio, né, eficaz por falta de conhecimento, por falta de apoio da família, por falta de estrutura mesmo. Né? Então é uma coisa muito complicada. Né? A gente tem que pensar que o suicídio, num, num, numa, num entendimento assim mais profundo, ele seria um pedido desesperado de uma pessoa para tentar aliviar a sua dor. Né? Então essa pessoa sofre tanto que ela decide que ela não suporta mais viver. E isso é importante, porque muitas vezes essa pessoa que cometeu o suicídio, ela não queria morrer. Não é que ela sentisse que a vida não valesse a pena, ou que a vida fosse ruim. Geralmente elas dizem, não, doutor, eu gosto de viver, a vida é legal, eu só não suporto mais viver como eu vivo, eu só não suporto mais sofrer do jeito que eu estou sofrendo. Então isso daí é uma coisa muito complexa, é muito difícil a gente padronizar o suicídio em todas as pessoas, né? A gente teria que avaliar sempre casos individualizados,
senão a gente vai enfiar todo mundo num saco de gato e vai sair dando o mesmo tratamento para todo mundo e o mesmo remédio para todo mundo e não funciona com todo mundo, né? É verdade. Então, No caso, a pessoa para chegar ao ponto de cometer o suicídio, é, ele, ele está sofrendo de depressão ou não? Pessoas que às vezes nunca teve depressão já pode chegar a ponto de teve alguma decepção amorosa, algo do tipo, ele nunca é, teve depressão e do nada ele tirar a vida. e isso daí que é uma coisa complexa, porque pode acontecer, né? Principalmente se a pessoa tiver uma vivência muito impactante, tiver um trauma muito severo, alguma mudança, né? A gente fala que o suicídio, ele é mais comum nos extremos da vida, né? Ou pessoas jovens ou pessoas muito velhas, né? É difícil uma pessoa de idade mediana cometer o suicídio, né? Então, assim, ó, mudanças, principalmente aposentadoria, perda de emprego, sabe? Término de relacionamento, né? Vivências que realmente trazem muito sofrimento para essa pessoa pode levar ao risco de suicídio, né? E aí, claro, tem fatores que protegem, né? Por exemplo, estar empregado, ter um bom suporte familiar, praticar uma religião, né? Isso aí são fatores que protegem as pessoas do suicídio, né? E às vezes isso daí a gente vê cada vez menos, né? Cada vez as Uhum. pessoas se casando menos, construindo menos família, se tornando mais solitárias, né? Talvez por uma tendência da sociedade, né? E a gente vê que o suicídio tem só aumentado. É verdade. Eu peguei um dado que eu achei muito interessante, o doutor, depois a Camila, se quiser dar a opinião dela também. Em Rondônia, a taxa pós a pandemia cresceu 111% de pessoas que sofrem com depressão ou que tentaram suicídio. Por que, que as pessoas sofreram tanto na pandemia? Onde às vezes você poderia ficar em casa, ter mais tempo para descansar, estar com a família, mas foi o inverso, fez as pessoas se estressarem mais. Isso daí é um dado muito conflitante, né? Porque assim, Uhum. não tem um consenso, né, de estudos sobre esses dados, mas a gente vê, né, como um fator estressante, né, como um estressor social. E isso daí é uma coisa complexa, porque a gente mudou muito a nossa vida, né? E às vezes as pessoas que vêm atendimento psiquiátrico. Só que a gente tem que pensar que a gente sofre no estado um problema de subnotificação, né, sobre as tentativas de suicídio, sobre os consumados, né? Esses dados muitas vezes a gente fica sabendo, mas oficialmente o número é outro, né? Porque ninguém quer, né, dizer que o familiar faleceu por suicídio, né? Então dizem, o que que aconteceu? Infartou, né? Todo mundo sabe que ele Uhum. cometeu suicídio, mas não comentam isso, não vai para a certidão de óbito, né? E se não vai para a certidão de óbito, não tem esse número, esse dado, né? Muitas vezes a pessoa vai lá para o pronto-socorro, o familiar leva e não é notificado. Como a pandemia mexeu muito, né, com uma parte burocrática do sistema de saúde, eu acredito muito mais no aumento das notificações do que no aumento dos casos específicos. Mas isso eu, Pércio, Uhum. acredito, né? Certo. Saber nunca saberemos. Ah, muito bem. A Camila, a Camila, eu não sei se ela já sofreu com depressão, mas ela já falou que já teve ansiedade, TDAH, não sei se ainda tem, Camila. Desde da sua infância, devido a algum trauma que você teve e você carrega consigo até hoje, já sofreu com depressão ou não? É mais ansiedade mesmo? Sim, então, tudo começou a desencadear depois dos meus 14 anos, que foi quando eu comecei a ter mais consciência sobre um fato que ocorreu quando eu tinha 9 anos. E a minha família, por parte do meu pai, foram assassinados. Que foi o meu pai, minha madrasta e a minha irmã de consideração, que era filha da minha madrasta. E também a minha madrasta estava grávida de 5 meses, era uma menina. E nós estávamos muito felizes, né, com a gravidez, mas infelizmente, como o meu pai, ele era traficante desde que eu tinha 2 anos de idade, por ele ter esse envolvimento com crime, ele foi o responsável pelo assassinato de toda a minha família. Foi um fato que aconteceu em Jaci-Paraná, em 2011, próximo do Natal. E isso acabou prejudicando muito toda a minha família, né? A minha mãe passou a ter mais responsabilidade comigo. E então ela começou a focar mais no trabalho e eu comecei a ter esses problemas que foi ansiedade. E, inclusive, além da ansiedade e depressão, né? Eu já nasci com TDAH, que é uma condição
geralmente pode ser desenvolvida, né, por um trauma ou você já nasce. No caso, eu já nasci com TDAH. Então, essa convivência com esses traumas, a ansiedade e a depressão só contribuiu para piorar a minha condição, a minha saúde. Então, hoje eu tenho vários sintomas, tomo medicação, faço tratamento, acompanhamento com psiquiatra e médico. E, e sim, é muito difícil. Já tive depressão, sim, diagnosticada. E é muito difícil você conviver, porque ela é uma doença que é igual o doutor falou. Ela pode ter picos. No momento, você está bem, mas acontece alguma coisa que pode te trazer alguma crise. Às vezes, para as outras pessoas, algo comum do dia a dia, é algo que é pouco, que parece ser normal, mas que para outra pessoa que já tem ansiedade ou depressão, ou tem alguma coisa ali que gera um gatilho, já é pior. Então, por exemplo, igual ele falou, um término de um relacionamento, ou quando você sai do trabalho, alguma coisa assim do tipo, pode desencadear um pico de ansiedade ou trazer de volta sintomas de depressão. No meu caso, o que aconteceu, que eu tive que voltar ao meu tratamento depois dos meus 14 anos, foi que no ano passado eu sofri um acidente e tive que lidar novamente com o luto, que foi que eu perdi o meu filho, que eu estava grávida. Então eu tive que reviver a situação de perder um parente próximo. E hoje eu faço o tratamento de transtorno pós-traumático e também o de ansiedade. Fora essa minha experiência, eu também tenho a experiência de uma amiga minha, e eu socorri ela, ela tentou cometer suicídio há 2 anos atrás, e foi muito difícil pra mim, porque literalmente muitas pessoas não levam a depressão a sério. E infelizmente muitas pessoas da área da saúde também. Então, quando ela chegou no pronto-socorro, ela foi bem atendida pelos enfermeiros, assim. Só que teve uma pessoa em específica, que foi o médico, que tratou ela com muito descaso. E tratando como se fosse frescura, chegou até a falar pra ela que se você quisesse matar mesmo, em vez de tomar medicamento, você age de outra forma. Não vou falar a forma que ele falou, mas aquilo fez eu pensar o tanto que as pessoas ainda não levam a sério, né? E igual você falou, depois da pandemia, os números cresceram muito. Cresceram porque, assim, as pessoas não estavam acostumadas a ficar isoladas, né? Teve muita gente que não pode sair de casa. Eu mesma tive Covid uma vez e tive que ficar 14 dias dentro de casa. E como eu moro sozinha, foi muito difícil. Imagina você ficar 14 dias dentro de casa e eu já tinha, né, sintomas de ansiedade e depressão antes. Cara, isso é muito difícil pra mente humana, porque nós não fomos criados pra ficar sozinhos, né? Igual ele falou. Às vezes você tá ali sozinho ou por muito tempo, ou solitário, e acaba criando gatilhos pra você chegar a querer cometer o suicídio. Mas é isso. Então, Ó, e uma história impactante, né, doutor? Que bom que a Camila procurou o tratamento. É, e tem que continuar esse tratamento, não é só a primeira vez, né, doutor Pérez? Porque muita gente vai lá, fez a primeira consulta e depois não volta mais, ou achou que tomou o primeiro remédio, parou ali o remédio por ali e acaba depois não voltando mais, né? Isso daí é complicado, né? Porque o que que acontece? Quando a gente fala de doença mental, de transtorno psiquiátrico, a gente está falando de uma alteração neurobiológica, né, neuroorgânica, de alteração da função do sistema nervoso central, né? Ou seja, quando a gente pensa que a gente tem que fazer um tratamento e medicar alguém, e dar medicação, a gente tem que pensar que esse remédio, ele vai fazer alguma ação no organismo. sim. E se ele vai fazer alguma ação, se eu preciso fazer alguma modulação neuronal através da medicação, eu tenho que pensar que alguma via neurológica não deve estar funcionando de modo adequado. Sim. Né? Então, assim, ó, existe aquela discussão sobre a gênese dos transtornos mentais e sobre a necessidade ou não de tratamento. E esse é um problema, porque quando a pessoa não precisa de tratamento, ela não precisa de remédio, né? Quando ela precisa de remédio é porque o médico está afirmando, ou pelo menos acredita que essa pessoa tem uma alteração de função neurológica. Então não adianta essa pessoa se esforçar, não adianta essa pessoa tentar se ajudar, não adianta essa pessoa evitar os problemas para melhorar, porque ela está doente, né? Então é aquela coisa, como é que uma pessoa
adoece mentalmente? Ah, mas ela teve um problema e ela ficou doente depois do problema. Tá, mas e vem cá. Se fosse isso, todas as pessoas que sofreram um problema igual teriam que ficar com a mesma doença, né? Então, Uhum. assim, ó, a Camila está nos falando que ela teve um trauma muito intenso numa idade muito jovem. Isso deu um prato cheio para gerar uma doença, né? Mas como é que ela consegue estar aqui hoje, né? Pelo menos aparentemente muito recomposta, Camila, Obrigada. né? E outras pessoas nunca mais conseguem. Por que Sim. será isso, né? Então, se a gente está falando de uma alteração e de um tratamento, a gente tem que falar que as causas deveriam servir para todo mundo, né? Vamos falar, por exemplo, né, do entrevistado que teve no programa anterior, né? Que ele veio aqui e que ele falou de um trauma que ele viveu. E ele veio aqui, falou sobre o trauma abertamente, sem problema nenhum. Aparentemente, ele não está sofrendo nenhum transtorno psíquico por isso, né? Então, como é que pode? Como é que algumas pessoas adoecem, outras não, com uma vivência similar, com um trauma similar, com um estresse semelhante, né? É porque algumas pessoas estão mais predispostas ao adoecimento. Então, eu, como médico, eu tenho que pensar que essa pessoa já vinha doente, só que ela vinha sem sintomas, porque ela não tinha tido o gatilho que despertou nela a doença. Então, ela já tinha uma predisposição ao adoecimento, né? Que esse evento estressor serviu como um gatilho para que ela adoecesse de fato. Ou seja, ela já estava latente da doença. É a mesma coisa, por exemplo, com uma pessoa que tem uma insuficiência cardíaca congestiva e que não tem sintomas enquanto ela não faz exercício. Mas quando ela começa a correr, ela começa a ter sintomas cardíacos, né? Ou sabe que toda vez que alguém chega para mim e diz que vai fazer força e vai se ajudar para melhorar da depressão, eu fico imaginando igual um diabético, né? Que tenta não comer o doce e não tomar o remédio, mas daí ele vai lá e diz, não, vou fazer exercício, não sei o quê, cada vez fica com a glicemia pior, cada vez com o diabetes mais avançado, né? E vai adoecendo o corpo todo por conta de uma crença dele, que ele vai fazer força, que ele vai se cuidar, que ele não vai precisar do tratamento. Isso é Pois muito bem. importante. Não, que isso. Mas isso é muito importante o senhor tá falando, porque muitas vezes eu neguei o tratamento, né? Porque como começou muito cedo, Sim. era até difícil pra minha mãe entender, para as pessoas em minha Sim. volta entender, porque quando eu tinha 14 anos, foi o que, há 8 anos atrás, isso era ainda um tabu, né? Então, até a minha mãe entender e buscar um tratamento, eu já tinha desenvolvido gastrite, já tinha desenvolvido sonambulismo, pânico do sono, né, que era paralisia do sono. Então, assim, eu já tava com sintomas, né, que eu não tava bem psicologicamente, mas minha mãe não conseguia entender o que que era. Até que eu comecei a ter gastrite, e a minha gastrite começou a ficar bem grave, e ela me levou ao médico. E aí, graças a Deus, esse médico muito sensato identificou que eu estava precisando de um acompanhamento psicológico. E aí ele me indicou, ele me passou o clínico me passou pro psiquiatra e eu comecei o tratamento. Só que foi muito difícil, porque realmente, cara, é como se você tivesse lidando com um vício. Tipo, como se fosse, porque você tem que lutar contra aquilo de uma forma muito forte. Você tem que mudar a sua alimentação, você tem que mudar o seu estilo de vida, porque isso tudo influencia, né? Não sei se o doutor vai falar sobre isso, mas eu tive que mudar minha alimentação, praticar exercício. Mudar os hábitos, né? Sim, então isso é muito difícil, porque às vezes você já tá acostumado ali com uma rotina e outra, a ansiedade, igual ele falou, para cada um é diferente. Cada doença se manifesta com sintomas diferentes para cada um. No meu caso, me dá muito sono. Então me dá picos de energias também. Um dia eu tô muito agitada, outro dia eu não quero fazer nada. Então, e para outras pessoas eles já dão insônia. Então, assim, é complicado, é meio difícil até para diagnosticar. Você mesmo se auto-diagnosticar. Às vezes você sente ali uma dor nas costas, uma dor muscular, uma dor de cabeça. Camila e vai acha... falando, eu tô sentindo tudo. E você vai achando que é normal do dia a dia e vai deixando passar. E aí, quando você vai ver, a situação já tá grave. Aí, quando você vai buscar um atendimento, você descobre que você é tudo estresse e ansiedade. Isso é um problema, né? Porque, Camila, todos nós temos nossas convicções, Sim. né? Todos nós temos nossas crenças, né? O que nós somos? A gente é fruto das nossas vivências, né? A gente tem que pensar que a gente aprende com o que a gente vive. É aquilo que dizem, fica velho e fica mais sábio. Não, não fica mais sábio, fica mais vivido, Sim. né? Já aprendeu, a gente não consegue aprender direito com os erros dos outros,
A gente acaba Sim. aprendendo muito mais com os erros da gente mesmo, né? A mãe da gente diz, não faz, a gente vai lá e faz. Aí dá errado, depois diz, não devia ter feito. Tá bom, né? Antes não aprendi, agora aprendeu. E isso daí é uma coisa importante, porque essas crenças nossas, elas vão fazendo a gente tomar as nossas atitudes e entender quem nós somos, a nossa personalidade, a gente vai construindo dentro da gente, Sim. né? E, claro que, como além de psiquiatra, eu sou pós-graduado em neurologia também, toda vez que eu vou ver um paciente, eu penso em alteração orgânica, né? Porque senão eu mandaria ele para psicoterapia, né? Mandaria ele para fazer outras terapias coadjuvantes, né? Isso daí é uma coisa interessante, porque, por exemplo, psicoterapia, embora eu não atue na psicoterapia, eu encaminhe para colegas psicólogos, né? Ela funciona. Psicoterapia Sim. funciona. A psicoterapia faz neuromodulação, a psicoterapia estimula vias neuronais e faz com que os pacientes tomem menos remédio, né? O Isso é bom. problema é que muitas vezes os pacientes estão em quadros graves e eles querem um tratamento com psicoterapia. Uhum. Eles não querem tomar o remédio porque eles têm um preconceito, né? Porque eles dizem, não, porque eu vou tomar esse remédio, eu vou ficar Eu tinha esse viciado. preconceito. E a verdade é que o remédio, eu pelo menos, Pércio, eu vejo o remédio como uma coisa natural. Por que eu vejo o remédio como natural? Porque se ele faz efeito dentro do teu organismo, é porque ele reconhece, o teu organismo reconhece ele como algo que já exista dentro de você. Porque senão o seu organismo não ia aceitar ele. Ia simplesmente tomar ele, ia sair no cocô e ia tá fora. Como ele circula e ele faz um efeito no teu organismo, é porque já existe alguma região onde ele seja reconhecido como algo que já esteja dentro de você. Uhum. Então, toda vez que a gente passa um medicamento, o teu organismo tem que reconhecer ele como algo que já exista, já tem que ser algo conhecido, teu organismo, para que ele possa fazer o efeito. E não existe remédio bom. Se a gente for pensar, todo remédio é bom, né? Não existe remédio ruim, aliás, né? Todo remédio é bom. A única coisa que existe é remédio certo ou remédio errado. Se o remédio estiver errado, ele não vai ser bom para você. Se ele estiver certo para você, vai ser bom. Então, são coisas que precisam muitas vezes ser debatidas, porque às vezes a gente, com a nossa vivência, com a nossa ignorância, né, sem ter um conhecimento mais profundo, pode começar a tomar atitudes que podem nos sair caro, né? Pode sair muito caro. Ô, doutor, já que o senhor tocou no assunto, eu quero agradecer os internautas que estão mandando mensagem, que estão interagindo com a gente. Ó, o Cleiton Gomes, ele mandou assim, no caso a depressão, se ela tem cura, se, por exemplo, ele começou a tomar medicação, ele vai ter, depois que ele começou a tomar aquela medicação, ele vai ter que tomar o resto da vida ou não? Tem cura? Ele vai tomar a medicação só por um tempo e depois que ele se sentir curado não precisa mais? Esse é um problema. Porque assim, ó, ninguém é dono da verdade, ninguém sabe o futuro. E a gente não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer, né? A gente imagina. Como é que a gente imagina? A gente pega as pessoas que produziram estudos, né? Cientistas que fizeram estudos e que botaram isso daí em estatística. Então ele pega e põe lá um número, né? Pega lá 1000 pessoas que tinham tal sintoma, e ele diz, não, então essas pessoas tinham tal doença, deu tal tratamento, tantas melhoraram, tantas pioraram, tantas ficaram curadas, tantos não ficaram curados, né? Então a gente mais ou menos se baseia em estudos científicos para nos dar um norte. Primeira coisa, tem que ver, será que ele tem depressão de verdade? Será que ele realmente tem alteração neurobiológica que se chama depressão? Será que ele tem essa diminuição da ação serotoninérgica que atua no receptor 7 transmembrana? Papapá? Bom, se ele tiver essa doença, então ele tem depressão. Se ele tem depressão, ele tem que seguir um padrão de tratamento, né? Que existe um tratamento, um protocolo, né? Dá uma medicação de primeira escolha, deu resposta, mantém, não deu resposta, aumenta a dose, funcionou, mantém, não funcionou, troca o remédio, não funcionou, associa com outro, sabe? Então, assim, ó, se a pessoa tem uma alteração, eu sou partidário que essa pessoa deva tomar um remédio só. Né? Então, muitas vezes as pessoas chegam para mim tomando 7, 8 remédios diferentes. Poxa vida, mas como assim? Então quer dizer que essa pessoa tem 7, 8 alterações? Não é normal. Pode acontecer? Pode, mas seria um caso muito grave. Né? Então, respondendo ao Cleiton é o seguinte, se ele realmente tiver depressão, e se ele estiver tomando a medicação adequada, em dose adequada, e ele estiver sem sintomas na vigência do tratamento, existe uma chance de ele ficar curado. Quanto é essa chance? Estatisticamente, ele tem uma chance de 50% de ficar curado.
Metade das pessoas que têm depressão por diminuição da serotonina, que tomaram o remédio e ficaram sem sintomas com o remédio, se elas tomarem 12 meses seguidos, elas vão ter chance de 50% de ficarem curadas e nunca mais terem depressão. Tá, mas por que é 12 meses? Porque o cientista chegou lá, deu para uns 3 meses, parou, não deu certo, deu 6 meses, menos da metade ficou bom, deu 9 meses, mais da metade, sabe? Deu 15 meses, não fez diferença. Daí tá, então ele manteve 12. Esse é o protocolo para primeiro episódio depressivo. Aí essa pessoa tomou o remedinho bonitinho, 12 meses, parou o remédio, voltou à depressão, ou ficou boa, mas dali 1 ano, 2 anos, voltou à depressão, sem uma causa aparente, sem um trauma, porque senão não é mais depressão, seria estresse pós-traumático, né? Voltou à depressão. Pronto. Então, agora ele entra num protocolo para segundo episódio depressivo. Qual é o protocolo do segundo episódio depressivo? Dá o tratamento até ele ficar sem sintomas e mantém por 2 anos. E aí ele tenha uma chance maior de ficar sem depressão. Mas igual é 50%. E se ele, depois disso, voltar a ter depressão, aí a gente já disse que é remédio pro resto da vida. O problema é que é difícil alguém que faça esse tratamento adequado. Por quê? Ninguém gosta de tomar remédio. Eu não gosto de remédio. Não sei se vocês gostam de remédio. Eu não gosto de remédio. Né? Eu passo remédio quando eu vejo que a pessoa realmente precisa. Né? E aí a gente tem um problema, porque muitas vezes a pessoa tem esse preconceito e ela não aceita que ela precisa aumentar a dose. Então ela chega e diz, não, ó, eu tô tomando remédio e tá 70% bom, 80% bom. Eu ainda não tô 100%, eu sinto um pouquinho de depressão, sinto um pouquinho de ansiedade, mas eu consigo levar a vida assim. E aí essa pessoa não se dá conta que ela tá se condenando a tomar remédio pro resto da vida. Por ignorância pessoal, por falta de orientação no profissional, né? Então ela tá levando um tratamento inadequado que vai fazer com que ela tenha menos chance de atingir a cura, né? E que pode comprometer lá no futuro. Depois fica aquela coisa, eu não quero tomar esse remédio porque a pessoa fica dependente. Os remédios psiquiátricos não causam dependência, exceto os faixa preta. E o problema é que as pessoas tomam o faixa preta. Por quê? Porque ele é gostoso, né? Eu gosto de brincar com as pessoas que o faixa preta não é de Deus. Ele é lá do... aquele que a gente não pode dizer o nome, né? O problema é que, como tudo que é de lá, ele é gostoso. A pessoa toma e diz, ai, que coisa boa, fiquei tranquila, eu dormi, oh, que maravilha. Só que ela tá ficando viciada, né? Então esse é um problema, muito preconceito por conta dos tratamentos, muito preconceito por conta da necessidade de tomar remédio, né? E muito pouca credibilidade, né? Que isso daí é uma alteração orgânica, que é uma doença de fato, né? Porque senão não precisava ser médico, né? Eu podia abrir outra coisa para ajudar as pessoas, podia vender bolo no pote, né? Camila vende bolo no pote, né? Para ajudar as pessoas, bater papo, dar conselho bom. Mas a pessoa, quando vai buscar o tratamento, ela já levou conselho, ela já fez força, ela já se ajudou, né? Então, quando ela chega num ponto extremo de chegar e dizer para os outros que ela está doente, é porque ela já fez muita força para tentar se ajudar. E não deu certo, porque é uma doença. Seria a mesma coisa que um diabético dizer que ele vai curar diabetes por vontade própria, por desejo de se ajudar. Certo. Doutor, ontem eu estava acompanhando, assim que acabou o podcast que eu apresentei, logo em sequência teve outro de um rapaz que estava presente na hora do Sargento Romildo, né, que infelizmente aconteceu, o que aconteceu, toda a cidade eu acredito que está sabendo. Para quem não sabe, o Sargento Romildo ele estava tomando remédio, eu acho que controlado para depressão, e há relatos de pessoas que falam que ele parou de tomar esse remédio, passou a tomar garrafada e teve esse surto psicótico. O senhor acha que foi por conta disso mesmo, esse surto psicótico, porque ele parou de tomar o remédio? Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas que estão tomando remédio? A questão da garrafada, o senhor acredita que ela possa ser benéfica ou não? O senhor não? Isso é uma coisa complicada, né? Porque aí a gente vai para aquele primeiro problema que a gente estava falando, né? Tem que ter um diagnóstico certo para ter um tratamento certo. Se a pessoa tem um diagnóstico errado, né? Se ela tem uma identificação errada da doença dela, ela inevitavelmente vai ter um remédio errado, né? Quando vocês falam que uma pessoa teve um surto psicótico na idade dele, né? Provavelmente essa pessoa não tinha depressão. Começa por aí, ele não tinha a doença depressão. A doença depressão pode ter cura. Doenças muito mais comuns de darem surtos psicóticos. Não acredito que ele fosse esquizofrênico, né? Porque senão teria deterioro cognitivo.
geralmente, né? Muito provavelmente ele tinha transtorno bipolar. E o transtorno bipolar ele não pode parar de tomar remédio. E aí vem o problema. Será que alguém disse para ele que ele tinha transtorno bipolar? Será que alguém disse para ele que se ele parasse de tomar o remédio ele teria um novo surto, né? Será que ele falou isso quando ele foi tomar a garrafada? Né? Porque esse é um problema. Eu não sei até onde o nosso alcance do nosso vídeo vai chegar, mas se chegar em outras regiões do Brasil, a garrafada é uma coisa muito peculiar aqui de Rondônia, né? Que seria um tratamento natural que as pessoas fazem aqui à base de ervas. Né? Então é algo muito tradicional aqui, as pessoas buscam muito. E a gente escuta muita gente que toma garrafada e funciona. Mas para transtorno mental eu nunca vi funcionar. Não sei se os que me procuram é porque não deu certo, né? Talvez é aquela coisa, pode ser que funcione, mas nunca voltaram para me contar, né? Mas eu não acredito que funcione, não. Mas isso daí eu tô falando é uma crença minha. Não acredito que funcione. E ele tocou num assunto muito importante, que é chegar ao diagnóstico, né? Porque realmente, como a depressão ela é mais falada, muitas pessoas esquecem que tem outras doenças que podem ter sintomas parecidos, né? Principalmente. E aí acabam levando para depressão, mas que na verdade é outra doença e ela deve ser tratada de um jeito específico. Tudo bem. Tem mais perguntas aqui dos nossos amigos internautas. A Kelly Lelis tá perguntando se a cafeína tem algum efeito colateral na medicação controlada. Não. Tu sabe que, agora voltando um pouco, né, Camila, que tu tava falando lá de quanto tu esforçou... Eu não posso tomar café, gente. Bom, assim, né, quanto tu teve que, né, mudar o teu estilo de vida, né? Exercício físico ajuda nos transtornos psiquiátricos, ajuda muito. Psicoterapia ajuda muito, inclusive para alguns transtornos, como os transtornos de personalidade, é a cura. É o único tratamento realmente eficaz. Mas os pacientes às vezes chegam para mim e perguntam assim, Pércio, o que eu tenho que fazer para melhorar? Eu digo nada, tomar o remédio. Toca a vida, faz o que você quer fazer. Ah, mas eu posso tomar café? Pode. Posso não sei o quê? Pode. Posso tomar bebida de álcool? Olha, esse é um problema sério, né? Porque sobrecarrega o fígado, né? Mas eu digo pra pessoa, toca a vida. Posso viajar, posso passear. Se tu tiver bem, pode sim. Né? Como se não tivesse nada. Né? Às vezes as pessoas vão lá e passam em concursos públicos e vêm, poxa, Pércio, eu tenho tal transtorno, eu posso assumir alguma... Eu disse, olha, faz o teste, faz o psicotécnico, né? Não puder, eles vão te bloquear, mas é vida plena. Né? Uma pessoa que tem um transtorno, por exemplo, um transtorno bipolar, que já teve um surto psicótico, fez o tratamento, tá sem sintoma nenhum e tá tomando o remédio direitinho, pode tocar a vida naturalmente, como se não tivesse nada. A única coisa que não pode é parar o tratamento. No caso, o álcool não corta o efeito, então? Aí que tá. Geralmente ele não corta o efeito, só que ele sobrecarrega o fígado. É só por essa. E aí, quando vê, a pessoa fica com cirrose. Sim, né? entendi. Então, ele diz assim, poxa, Pércio, eu tomei o remédio e fiquei com cirrose. Tá, mas será que foi o remédio mesmo? Será que ele não estava se entupindo de outras coisas? É porque tem pessoas que falam, se você tomar um remédio e tomar álcool, ele vai... Não, bem não faz. Bem não faz, né? Ele vai fazer, vai potencializar. Alguns remédios, os antidepressivos, sim. Os antidepressivos, sim, porque eles fazem competição enzimática para fazer o metabolismo, né? Então, por exemplo, as pessoas que tomam antidepressivos, né, tratamento de ansiedade e depressão, geralmente quando elas estão tomando remédio e elas consomem álcool, elas se embriagam muito mais rápido do que antes de tomar o remédio. Sim. Elas ficam bêbadas com muito menos álcool. Isso é um problema, porque a pessoa daqui a pouco diz, Pércio, eu tomava lá 2, 3 latinhas, ficava bem, tomei meio copo, fiquei enrolando a língua, dando vexame. Poxa, cuidado, né? No meu caso, como o meu caso é ansiedade, eu não tomo café por isso. Eu evito alimentos que possam me deixar agitada, porque, infelizmente, eu tô num pico agora, então é por isso que eu tô evitando esses alimentos. Eu tive arritmia cardíaca. Recentemente, no mês passado, eu fui hospitalizada com arritmia cardíaca e não foi a primeira vez. Por esse motivo que eu não tomo cafeína e também evito chocolate, alguns alimentos que possam me deixar mais agitada. Mas isso não quer dizer que é proibido, que me proibiram. É uma coisa que eu evito, mas de vez em quando eu tomo. Mas eu evito por essa questão, porque eu já tive arritmia cardíaca por conta da ansiedade e alto nível de estresse. Não quero ter de novo,
porque é horrível. Então eu adotei algumas coisas na minha rotina pra melhorar a minha situação. E igual ele tava falando, a medicação, ela tem, eu demorei muito pra aceitar porque vira parte da sua rotina, né? No meu caso, eu tenho que tomar 2 vezes por dia e às vezes acabo esquecendo por conta do TDAH. Aí eu tenho que colocar alarme, aí tem que ter sempre ali uma disposição, uma vontade pra você conseguir levar o tratamento até o final. Porque é muito difícil. Toda doença é difícil, né? Só que nesse caso, é como se fosse você tentando se curar de um vício. É muito difícil uma pessoa parar de usar droga. E pra você conseguir controlar uma coisa que tá na sua mente, é muito difícil. Meu psicólogo, ele até brinca comigo, Camila, no seu tratamento de ansiedade, você tá ficando tão ansiosa pra melhorar que você tá ficando mais ansiosa. Então, tipo assim, você tem que ficar pensando muito sobre o que causa a ansiedade, o que causou a sua depressão. E a medicação, ela é muito importante, mas se você não descobrir o problema, no caso de transtorno pós-traumático, ansiedade e, não sei, no caso da depressão, mas nos que eu faço tratamento, você tem que saber o que te causa ansiedade, o que te faz ficar mal, o que te leva a picos, para você precisar ser medicado com calmantes, no caso, como eu tive arritmia cardíaca. E então é isso, cara. É muito difícil fazer o tratamento até o final. E eu fiz o corte da cafeína por escolha própria, porque eu já tinha percebido que toda vez que eu consumia, eu ficava mais agitada. E me dava dor de cabeça, e, enfim, não sei se tem a ver com ansiedade, mas eu evito Olha, por se tem isso. a ver ou não, mas funciona, então, Então, funciona, né? É aquela coisa, ninguém é dono da verdade, né? A gente não sabe. Então, poxa, tá ajudando. tem a questão de ser Toca cada a vida. organismo também, né? Toca a Cada vida, né? organismo é Esse- diferente. É verdade. E isso é uma coisa importante, porque não tem receita de bolo. Né? Sim. Não existe aquela coisa, sente isso, toma isso, sente aquilo, toma aquele outro. Não, a gente tem que saber, né? E isso daí que é uma coisa que é tão peculiar, porque é aquela coisa que a gente vê muito, minha vizinha ou minha conhecida, minha irmã, não sei o que, tomou esse remédio e ficou bem. Toma também, pode ser que te ajude. Já ouvi muito muito, isso. E o Google, né? A pessoa procura no Google, tô sentindo isso e isso, aparece o nome do remédio, E aí ele aí- auto se medica. E esse é um problema sério, né? Porque a Sim. gente tem que pensar, se a gente falar em depressão, tem 56 tipos de remédio para tratar de depressão. Por quê? Porque nem todos os remédios são feitos para todas as pessoas. Né? Sim. Algumas vão se dar melhor com A, outros melhor com B, outros melhor com C. Né? Então, assim, existem vários tratamentos para a mesma coisa exatamente por isso. E é por isso que, às vezes, é importante procurar um profissional com experiência, né? Para ele pegar a vivência dele e poder transmitir esse conhecimento, né? Ele aprendeu com os erros. Né? O profissional também aprendeu com os erros, né? Então, aquela coisa, às vezes os pacientes chegam lá e dizem, Pérez, tomei esse remédio, fiquei mal. Poxa, vem me contar, eu vou aprender junto, né? Poxa, né? Pode ser que no futuro ajude a não deixar outra pessoa mal. Eu, por né? exemplo, a E o que que a fluoxetina me pessoa deixou faz? muito E mal. o que a pessoa faz? Fica com raiva do médico. Eu não vou voltar mais lá, me deu o remédio, passei mal. Não, é aí que você tem que voltar mesmo, porque ele vai aprender com isso. Por Sim. exemplo, fluoxetina te fez mal, é um importante dado. Isso aí é uma Sim. coisa que ajuda muito o teu diagnóstico. Então, assim, existem alterações do teu sistema nervoso que não podem ser citadas. Então, pronto. Uhum. Mais uma pergunta aqui chegando pra gente. A Drica tá agradecendo os internautas. A Drica falou assim, ó, depois de uma depressão veio um AVC e causou um transtorno bipolar. Eu deveria passar por um psicólogo? Isso é uma coisa séria, porque assim, ó, se ela teve um transtorno de humor bipolar por alteração orgânica, né, ela primeiro precisa fazer um tratamento para que essa região que sofreu o AVC possa ser adequadamente substituída por outra. Né? Geralmente, esses quadros com base orgânica, a pessoa teve um transtorno psicótico por conta do AVC, teve uma bipolaridade por conta do AVC, né? Essas pessoas elas não vão ter um tratamento igual às outras pessoas. A gente tem que pensar o seguinte: os remédios são feitos para as pessoas que estão com o sistema nervoso intacto. Né? As pessoas não tiveram uma alteração, elas não tiveram um traumatismo craniano, elas não tiveram uma epilepsia, não tiveram uma cirurgia na cabeça, não tiveram um AVC. Quando a pessoa teve um AVC, ela vai ter sintomas psiquiátricos. Por quê? O nosso cérebro é quem controla
o nosso comportamento. A gente tem que pensar o seguinte, a gente vê, a gente escuta, a gente fala, a gente pega gosto, temperatura, esses impulsos correm pelo nosso sistema nervoso até o cérebro interpreta esses impulsos para nós e nos gera nossas vivências. Então a gente é fruto daquilo que a gente percebe o mundo, né? E se essa Sim. pessoa teve um AVC, ou ela tem um transtorno de esquizofrenia, ou tem um surto psicótico por qualquer outra doença, essa pessoa vai passar a perceber o mundo de um modo diferente. Tanto que é aquela coisa, tu vai conversar e diz, o cara tá doido, eu falo A, o cara fala B. Eu explico pra ele, ele não entende, eu falo isso, eu digo que não tá acontecendo, ele diz que acontece sim, né? Por quê? Porque o cérebro dele tá enganando ele. E ele acredita no quê? Na percepção que ele tem. É por isso que a pessoa que tá doente, ela muitas vezes ela não percebe o quão doente ela está. É os outros que notam, Verdade. né? Então os outros chegam pra pessoa e dizem, fulano, tu não tá bem, eu vou te levar no doutor. Ele diz, que você tá de brincadeira, eu vou bater em você, tá dizendo que eu tô doido, né? Isso é uma coisa bem comum da gente ver, né? Então, isso daí, a gente tem que ter sempre essa noção, né? Que a gente percebe o mundo e os nossos sentidos às vezes podem nos enganar. Sim. Ele falando que nossos sentidos podem nos enganar. O meu avô, ele morreu com problemas cardíacos. E quando eu comecei a desenvolver os sintomas da ansiedade, que foi o quê? Cãibra, que foi alguns sintomas que pareciam ter ligação no coração. Nossa, não sei agora se é ouvinte ou se é telespectadora, Internauta, né? nossa internauta que nos acompanha, né? Ela precisa sim, precisa procurar tratamento, porque se ela tiver uma doença é um tratamento, se ela tiver outra é outro, dependendo da região cerebral, o tratamento vai ser diferente, né? Então, eu aconselho ela fortemente a procurar o tratamento quanto antes, até porque o grande perigo do AVC, agora falando como neurologista e não como psiquiatra, o grande perigo do AVC é que esse evento se repita, né? A pessoa que teve Sim, um sim, isso é AVC, verdade. ela tem risco muito elevado de ter outros, né? Sim. Então, isso daí é o maior risco que ela tem hoje de continuar tendo outros AVCs, né? Isso daí pode ser muito sério. Muito bem. A Marlene Conrado também está na sintonia. Um abraço, Marlene. Ela falou assim, ó, fale um pouco sobre as causas da bipolaridade. É comum ter causas de bipolaridade Ó, no seu consultório, doutor? bipolaridade, ela é 50% dos pacientes que vão no consultório psiquiatra com diagnóstico de depressão, estima-se, né, isso daí são estudos, estima-se que na verdade eles são bipolares. Que a depressão deles não é uma depressão unipolar, é uma depressão bipolar. Qual é a diferença? Toda. É outra doença. Não tem nada a ver, é outra região do cérebro, outro tratamento. Entendeu? E esse é um problema sério, porque se tu tratar a depressão bipolar como uma depressão unipolar, essa pessoa piora. Então, tu dá antidepressivo, a pessoa fica mais deprimida. Mas como que o senhor consegue distinguir, né? Isso daí é clínico. Existem alguns exames que a gente Sim. procura, às vezes, causa orgânica, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos quando eu dou aula na pós-graduação de psiquiatria, né? E eu brinco com os meus alunos que o paciente chegou, sentou e sorriu no meu consultório, vai ganhar uma ressonância e um eletroencefalograma, né? Não tem, porque eu descubro muito, né? Eu tenho um grande amigo que é neurocirurgião e ele disse que o médico que mais encaminha tumor cerebral para ele em Rondônia sou eu. Ele diz, pô, os neurologistas não me mandam, né? Os outros colegas neurologistas não me mandam, mas o psiquiatra me manda os tumores cerebral. Por quê? Porque eu peço o exame, né? Então, eu não fico lá 3, 4 anos tratando para depois pedir um exame. Então, primeira consulta, geralmente eu peço. Quando eu não peço, assim, são casos que eu vejo que são bem leves mesmo, né? Nossa. E isso é um problema, porque a gente tem Sim. que ver os pacientes, né? Como médico, a pessoa vai lá, ela não procura um conselho, ela não procura um amigo, ela procura um tratamento técnico, Sim. né? E aí vem esse problema, porque depressão é uma alteração numa região muito específica do cérebro, modulado por um neurotransmissor, que é a serotonina. A serotonina, ela desliga o sistema nervoso central, né? Quando a gente vê lá na televisão, né, que a gente vê o cérebro, né? Eu gosto de brincar quando você vai lá no aquele programa da TV, Vida e Saúde, né? Fantástico. Aí aparece o cérebro, pisca aquele monte de luzinha, e aí vai aparecendo e aparece aquele monte de fiozinho, né? E Sim, corre sim. uma luzinha para cá, corre uma luzinha para lá, né? Aquilo de lá, o que ele está querendo nos dizer? Que o nosso cérebro é elétrico-químico, né? Ou seja, tem um neurônio, que geralmente tem vários axônios, né? Tem um axônio, vários dendritos, e que nesses dendritos ele vai para outros neurônios, eles vão se comunicando, né? E que ele faz uma conexão, cada
um bracinho desses vai para um outro neurônio, dá aquele emaranhado, que dá aquele monte de fiozinho para cá, para lá, não sei o quê, e que esses neurônios eles se comunicam por impulsos elétricos, por despolarização de membrana. Então, o que ele está querendo dizer é isso: o nosso cérebro é um órgão elétrico, né? Elétrico, mas ele é elétrico modulado por neurotransmissores, por elementos químicos. Então, quando está aquele fiozinho, um neurônio não encosta no outro. Ele tem um pequeno espaço que a gente chama de sinapse, né? E é ali que acontece esse tratamento, porque a membrana celular, né, quando ela despolariza toda ela. Ela não despolariza só uma parte. Então, esse impulso elétrico, ele é enviado para todos os neurônios, né? E aí o neurônio ele precisa desligar aqueles que o impulso não vai seguir. E se a gente está falando que a serotonina desliga, quando a pessoa tem déficit de serotonina, ela não desliga. E esse impulso, que deveria ir por um caminho, vai por mais de um. E aí a pessoa sente como se fosse um curto-circuito. É o que eles dizem: doutor, parece que eu perco o controle. Eu tive um ataque de pânico, né? Ou seja, ela teve uma ativação neurológica que não deveria acontecer. Pois bem, esse daí é o tratamento das alterações serotoninérgicas. A depressão maior. E qual é a depressão maníaca, né? Qual é a depressão bipolar? Depressão bipolar, ela é uma alteração dopaminérgica do cérebro, né? A gente tem no cérebro 4 grandes vias dopaminérgicas, né? Mesocortical, mesolímbica, nigroestriatal, túbero infundibular, né? As de importância maior na psiquiatria é a D1 e D2, né? A mesocortical e a mesolímbica. As duas nascem no mesmo núcleo cerebral e correm para lados diferentes, né? Uma vai para o córtex e a outra vai para o sistema límbico. E aí a gente tem uma diminuição da dopamina no córtex, e a dopamina, ao contrário da serotonina que desliga, a dopamina liga. Então ele começa a não ligar o córtex, e a pessoa começa a ter sintomas de depressão, e ele começa a aumentar a dopamina em D2, em sistema límbico, e ele começa a ativar várias regiões do cérebro por aumento da dopamina. Então essa pessoa ela começa a ter sintomas de depressão e começa a ter sintomas de desinquietude e de euforia. E daí ela diz: olha, eu estou ansiosa. Não, ela está eufórica, né? E aí ela não dorme, ela não desliga, ela não tem sossego. E essas pessoas têm muito mais risco de suicídio do que os deprimidos, né? Porque essas pessoas, como a cabeça não desliga, é muito comum eles chegar e dizer assim: doutor, eu não aguento mais, eu quero descansar. Minha cabeça não me dá sossego. Já tive isso. Né? E esse é um problema muito comum, porque o tratamento é totalmente diferente, né? Então, eu não sei se eu respondi bem a pessoa que está nos acompanhando, mas, né? Uma aula de medicina aqui do Dr. Perry. Ó, já tocamos no assunto, já falamos sobre depressão, ansiedade, bipolaridade, e a Camila tinha falado que sofre com TDAH. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho o que para quem não conhece, o que é o TDAH, né? O que você tem que lidar com o TDAH? Cara, aí eu vou tocar no assunto que a gente já tava falando aqui, que o doutor falou, exames. Cara, é muito difícil você chegar na conclusão de qual doença que você tem e qual foi o fator ou o que você realmente tem. Precisa de muitos exames para você chegar à conclusão. Eu até hoje não sei qual é o nível de TDAH que eu tenho, porque eu sei que tem níveis, né? E Eu também tenho o mesmo processo. e eu já tive também uma terapeuta minha chegou à ideia de que eu poderia ter autismo nível 1. E aí eu não cheguei a fazer o exame, não sei se eu tenho ainda, tenho que fazer o exame. Mas essa questão de chegar a um diagnóstico é muito importante, porque você precisa saber tratar a forma correta. E aqui em Rondônia eu sinto que isso ainda é muito difícil, ainda é um tabu você conseguir chegar. Eu ainda não tive consultas com o Dr. Percy, então eu não sei como ele trabalha, mas eu procurei muitos profissionais e foi difícil chegar à conclusão de que eu tinha TDAH. Porque o TDAH, ele acaba dificultando a minha ansiedade, porque a ansiedade diz pra mim, tudo é importante, eu tenho que resolver tudo, eu tenho que fazer isso, isso, isso. E o TDAH faz eu esquecer. Às vezes eu coloco a minha chave em um lugar, vou conversar com você, saio aqui e já esqueci onde está a minha chave. Já esqueci que a minha chave ficou em determinado lugar. Ou às vezes eu tô conversando com você, você tá falando de um assunto, eu lembrei de uma coisa que não tem
achava que tinha a ver com ansiedade, mas não, já é uma outra coisa que tinha que ser tratada de um jeito diferente. E eu tenho que anotar esses comportamentos para mim conseguir lidar com eles. Observar, opa, eu tenho dificuldades para seguir uma rotina, porque eu caçar e não achar. E hoje em dia, quando eu vou guardar uma coisa, eu olho para ela e falo, tô deixando aqui. Eu tenho certeza que eu tô deixando aqui. E eu ponho na minha mente, tá aqui. Porque senão eu acabo esquecendo onde tá. Então, o TDAH é isso. Com a ansiedade fica pior, mas o TDAH é uma pessoa dispersa ou hiperfoco. Se eu gosto muito de fazer uma coisa, por exemplo, aqui o assunto pra mim tá interessante. Mas quando chegou na parte que ele tava falando mais técnica, que é mais da área dele, não sei se deu pra notar, mas eu já me desliguei total. Eu já mudei a posição que eu tava, eu já mudei o foco, comecei a mexer no celular, porque pra mim não era interessante. Então o TDAH tem essa questão do hiperfoco, e eu já comecei a notar isso em mim. Mas até eu chegar aqui, foi muito difícil, porque eu não tinha o diagnóstico. Então eu não sabia o que era. Eu não consigo ler um livro. Eu acho que eu tenho TDAH. Tudo que a Camila tá falando, eu tô sentindo na pele aqui. Eu não consigo ler um livro até o final. Eu também E aí eu tô trabalhando isso em mim. Eu até tatuei livros. Porque assim, quando eu estudava, eu tive muito problema na escola, desde que eu era pequena. Principalmente para aprender alfabeto ou algo do tipo. Porque mesmo eu sabendo o alfabeto de cor, eu confundia as letras. Então, para mim foi muito difícil eu aprender a ler da forma certa, ou confundir o R com alguma outra letra, o S com C. Foi muito difícil. Mas no caso, o TDAH pra você, você acha que foi depois do que aconteceu ou você já nasceu, a pessoa já nasce com TDAH? Como que funciona? O TDAH, a pessoa nasce com o TDAH. O TDAH é uma alteração da função neuronal, uma região muito específica do cérebro, lóbulo pré-frontal, né, dorso medial. Pode ser genético? É genético. O meu pai Ele tinha. é genético, né, e ele tem um tratamento só, né, que é os anfetaminas, né, que é a Ritalina, o metilfenidato, a lisdexanfetamina, né, ou seja, tem um tratamento muito específico. Né, e tem uma alteração. O problema é que essas alterações psiquiátricas, todas elas se parecem mais ou menos. Sim. Né? Então é aquela coisa assim, poxa, foi difícil chegar a esse diagnóstico. Por quê? Porque antes passou por vários outros diagnósticos que muitas vezes tomou vários remédios que não ajudaram, né? Até chegar nesse diagnóstico. Então, como tudo na psiquiatria, né? Não é tão A mais B, 1 mais 1 é 2, sabe? Às vezes não é 2, às vezes a gente vai aprendendo no caminho. Né? E é por isso que um relacionamento terapêutico, né? Uma relação de tratamento, né? Precisa ter um conhecimento das pessoas. Sim. Né? Eu tenho um professor meu que falava, né? Que onde falta médico, sobra remédio. Né? Então o paciente que vai pouco no doutor, ele toma remédio para mais. Né? Por quê? Porque o doutor não vai querer que ele fique passando mal, né? Então, soca remédio no cara, né? Então, tem essas coisas que, quanto mais vai tendo convivência, mais vai conhecendo. Quanto mais tempo de tratamento, mais a gente vê, né? Conhece como que o organismo do paciente reage, né? E para ter uma ideia melhor, né? Porque é um diagnóstico difícil. O TDAH é um diagnóstico muito difícil, né? E é aquela coisa, poxa, Pércio, mas... eu vejo muita gente que toma esses remédios sem ter TDAH, porque vai fazer uma prova, porque não sei o quê. Poxa vida, até mesmo uma Kombi pegando fogo, se tu botar gasolina de avião, vai andar mais rápido. Ela tá pegando fogo, né? Então, tem essas coisas que a gente tem que falar, porque todo mundo sabe. Mas, às vezes, a gente não diz e passa batido. E pra mim, como eu tava falando, na minha infância já foi difícil, porque eu já tinha um TDAH, né? E os meus traumas começaram quando eu tinha 2 anos, que foi quando os meus pais foram presos. Eu não lembro, né, que é uma coisa que tá no meu subconsciente, mas eu comecei a tratar isso com a terapeuta, que os meus pais foram presos e eu passei por muitas casas. Então eu tenho eu já tive um problema para conseguir identificar essa questão do TDAH por isso. Eu morei com minha avó, que é uma idosa. Eu morei com uma amiga da minha mãe, que já tinha outros filhos, então não me dava muita atenção. E eu tinha alguns comportamentos que ela não entendia que era por causa do TDAH. Minha mãe também demorou identificar. Minha mãe, na verdade, fui descobrir que eu tinha TDAH, eu tinha 18 anos. Então, na minha infância, eu sofri muito.
Muito, eu me cobrava muito, porque eu queria aprender. Eu sempre quis ser a melhor aluna, sempre... quem estudava comigo e deve estar assistindo a live sabe. Eu chorava. Quando a professora me explicava uma coisa, eu sabia que aquilo ali eu tinha entendido, mas eu não conseguia fazer, por causa do TDAH. E eu não sabia que era o TDAH, eu chorava, eu começava a ficar mal, porque eu não conseguia entender como os outros alunos. E essa questão de ler, que eu não conseguia ler. Eu passei o ensino médio todinho aprendendo, escutando. Eu comecei a me conhecer, isso foi muito importante. Me autoconhecer. Porque eu já sabia que eu não conseguia ler, e isso me atrapalhava, então eu comecei a focar na audição. Começava a escutar o que os professores falavam, escutar o que as pessoas falavam e perguntar, principalmente, perguntar. Que aí eu conseguia assimilar algumas coisas do que eles estavam falando. E aí eu comecei a melhorar. Porque eu comecei a identificar algumas coisas que me faziam mal. Então, esse fator de você se conhecer também é muito importante. Demorou muito. Gente, eu sofro com isso desde a minha infância. Então, hoje eu tô com 21 anos. As pessoas falam assim, você tem experiência aí pra uma pessoa de 50 anos. Mas é porque realmente eu passei por muitos traumas. Perder minha família não foi fácil. Eu tive que ficar adulta com 9 anos pra frente. Eu tive que lidar, explicar pras pessoas o que tinha acontecido, porque explicar pras pessoas que meu pai era um traficante e tudo o que aconteceu é difícil pra uma criança. E mais difícil ainda deve ter sido conviver comigo nessa fase, igual foi pra minha mãe, pra minha avó. Porque além de eu ser uma criança que já nasceu com uma tendência que era o TDAH, eu ainda tive traumas. O bom do TDAH é que, geralmente, quem tem TDAH, ele não é muito emotivo. Então, provavelmente, né, doutor, isso deve ter me Isso eu não ajudado. sabia. Isso eu tô sabendo Me agora. falaram que não tem muito, não é uma pessoa assim que tem muita ligação com as emoções. E realmente eu não tenho muita ligação com emoções. Por exemplo, falar desse trauma que eu passei com a minha família, pra mim é tranquilo. Já se você for falar isso com outra pessoa da minha família, já é mais difícil. Entendeu? Então, foi muito difícil pra mim esse processo de me conhecer. Mas chegar ao diagnóstico que eu tinha o TDAH me ajudou muito. Porque eu comecei a observar os comportamentos que eu tinha no meu dia a dia. Realmente, o médico me conheceu, o meu psicólogo, o Dr. Rafael, que já tá comigo aí há mais de um ano, a gente ter essa convivência, ele saber como eu sou, os meus comportamentos, a minha rotina, me ajuda muito. Porque eu tenho alguns comportamentos, ele observa que eu já tô tendo esse comportamento, e aí ele já fala, Camila, olha, vamos tomar cuidado com isso. Tem coisas aqui que tá voltando, que você precisa tomar atenção. Porque eu roo as unhas, a boca, por conta da ansiedade. E o TDAH também me prejudica nisso. Me prejudica muito, principalmente no trabalho. Me prejudicava muito, porque eu tinha... Como é o nome que eu esqueci agora? Quando você não consegue desenvolver uma tarefa, mesmo você querendo, é procrastinação. Isso, Eu tinha muito isso, e também resolver isso é muito difícil. É uma luta interna, então é um processo difícil. E eu não sei como deve ser difícil ter uma pessoa autista dentro de casa. Porque o autista, ele é diferente, né? Mas eu sei que o TDAH é um dos sintomas do O autismo. autismo é exatamente o contrário do TDAH, né? Quando a gente faz uma ressonância funcional, o autista ele tem aumento da atividade. O Sim, TDAH tem diminuição. E esse é um problema, porque às vezes, vamos dar Ritalina. O autista de verdade não deve responder bem com Ritalina, se a gente for pensar na doença, né? São coisas muito controversas. sim. Muito E essa é a minha depende muito da prática do profissional, depende muito da resposta. Aquilo que você falou, né? Cara, tá te fazendo bem, segue. Né? Tá Sim. certo, errado. Cada um tem que se conhecer também. Eu vejo isso. Me conhecer foi o que mais me ajudou. Ouvir as pessoas que estavam em minha volta também. Tipo assim, não só os conselhos, mas, por exemplo, quando minha mãe falava, Camila, às vezes a gente fala com você e você já se altera. A gente quer conversar com você, mas você não dá abertura. Aí eu comecei a observar quando que eu não dava abertura, quando que eu me alterava, o porquê que eu tava me alterando, porque muitas vezes o TDAH eu quero me expressar, mas eu não consigo me expressar, e às vezes eu quero me expressar de um jeito e a pessoa interpretou de outro jeito, e aí
vira uma confusão na minha mente. E aí, isso foi muito difícil também. E aí que tá, né? Todo mundo tem um pouquinho de tudo. Sim, Todo mundo é um pouquinho eufórico, todo mundo é um pouquinho deprimido, todo mundo é um pouquinho TDAH, todo mundo é um pouquinho ansioso. Quando é que precisa tratar? Tem sofrimento, quando tem prejuízo, né? Quando começa a não conseguir exercer a sua vida no por meu conta dos caso sintomas. foi isso. Então, assim, ó, é muito complicado, né? Às vezes a gente vê e parece que, escutando assim, todo mundo tem alguma coisa, todo mundo tem que tomar remédio. Não é assim, né? Não é bem assim. Existem pessoas, casos e casos, né? Todo mundo vai ter um pouquinho de borderline, todo mundo vai ter um pouquinho de narcisista, todo mundo vai ter um pouquinho de autista, todo mundo vai ter. Todo mundo vai ter. E saudável é que seja assim mesmo, um pouquinho obsessivo, né? O que não pode é ser demais, né? Sim. E o que é demais? A maior parte do tempo, a maior parte dos dias. Eu tenho uma internauta que mandou a pergunta aqui. Ela, eu acho que escutando o relato, falou: Eu acho que meu filho tem TDAH. Qual que é o conselho pra ela? É procurar já ajuda? Não, entra no site, tem um site que se chama ABDA, Associação Brasileira do Déficit de Atenção, né? ABDA, www.abda.org.br. Vai ter um link lá que vai dizer sobre o TDAH, né? E vai clicar, vai abrir a janelinha e vai dizer lá, diagnóstico de crianças e diagnóstico de adultos. Aquilo dali tem um questionário, né? Que deve ser respondido pelos pais e pelos professores, né? Onde são 18 perguntas bem simples, né? Que pode dizer se o quadro é sugestivo ou não TDAH, né? Então, acho que a primeira coisa é isso, vai lá, prescritério, não prescritério, porque existem outras alterações que podem dar os mesmos sintomas, né? Mas seria um bom começo. Não fecha critério. Não tá aqui, as respostas não batem com TDAH, então não deve ser TDAH, deve ser outra coisa, né? Agora não bate, então aí leva para fazer o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico Sim. TDAH é o psiquiatra, né? E deve ir no médico psiquiatra, assim. Desculpa, Camila, pode falar. Eu ia falar também que, tipo assim, em alguns tratamentos, eu já tive também a questão de talvez ter a questão do manipulador, como é o nome? Eu esqueci agora. Aquela pessoa que é manipuladora. Eu esqueci o nome. Eu sei o que você diz, mas eu não sei o nome técnico. Mas, enfim, que tem a questão de você nascer com a tendência de ser manipulador. Uhum. Aí tem o que você falou de bipolaridade. Então, tipo assim, eu tive que passar por tantas coisas pra até chegar no TDAH. Sim. Caramba. Então, tipo assim, tem que realmente buscar entender o que os sintomas e buscar se conhecer a pessoa que está perto de você e buscar o tratamento adequado. Tudo bem. O TDAH, se não for tratado, doutor, eu não sei se tem a ver, mas como tem essa questão de esquecer, ele pode virar um Alzheimer, ou não tem nada a ver uma coisa com a outra. Questão de esquecimento. Não tem nada a ver. O que acontece? O TDAH, primeira coisa, ele apanha muito antes de ter o diagnóstico. Ele já levou surra por tudo quanto é coisa. Cadê a bola? Não sei. Cadê a bicicleta? Não sei. Cadê o casaco? Não sei. Perde o caderno da escola. Chega na escola, não leva o livro, sabe? Vai comprar as coisas, não levou o dinheiro. Volta da padaria com metade das coisas. Então ele já apanhou muito, né? Já surraram esse menino para ver se tomava jeito. Não teve jeito. Ele segue desatento, né? E é uma alteração muito específica. Isso daí não tem cura. Tá, mas então quer dizer que todo mundo precisa tratar médio. Acontece o seguinte, o desatento, né? Ele vai ser desatento em tudo. Ele vai ser desatento no trabalho, ele vai ser desatento dirigindo, ele vai ser desatento vendo televisão, ele vai ser desatento cozinhando, ele vai ser desatento em todos os momentos da vida. Isso é um perigo. Claro que tem o hiperfoco, né? Coisas que ele vai manter muita atenção, mas não são exceções, né? E ele vai se adequando aos sintomas. Então, como ele é desatento, ele provavelmente não vai ser trabalhar num escritório de contabilidade. Ele vai pegar aquela pilha de papel e vai fazer confete. Então, ele vai fazer uma coisa mais prática. Ele vai ser agricultor, ele vai trabalhar com coisas que não exigem muita organização, não exigem relatórios, não precisa gerar documento, não precisa mexer com papel, né? Eu vejo agora, por exemplo, né, todo mundo faz nível superior e a gente vê a dificuldade que tem os TDAH, né, de fazer uma carreira acadêmica. E eu vejo muito TDAH que está estudando direito. E eles dizem, cara, eu não consigo montar um processo. Ele tem TDAH, mas ele nunca Tô tratou. estudando economia. Não consegue, sabe? Mas economia ainda faz uma coisa mais filosófica, faz Sim. uma coisa mais, né,
pouco palpável, né? Eu, Então eu ainda comecei a consegue fazer o um pouco mais. direito e abandonei justamente por isso, porque eu não conseguia ler, não conseguia processar as coisas, porque era muita informação. É, E aí eu desisti. e aí que tá. E daí diz, vai precisar tratar? Depende. Se tiver necessidade, trata. Mas ele vai continuar sendo TDAH. Ah, eu não quero tomar o remédio. Não tem problema, mas você vai continuar sendo TDAH. Né? Se você for assistir uma palestra, se for assistir uma aula, o cara lá é agricultor, tudo bem. Aí Mater juntou todo mundo, ou outra, para fazer uma palestra, um dia de campo, não sei o quê. Aquele cara que fica lá de fora, dá uma olhadinha de tudo e diz assim, já entendi. Eu. Aí ele tem o conhecimento amplo, tudo, ele bate o olho, aprende tudo muito rápido, porque a inteligência é preservada. Mas aquele conhecimento que parecia ser vasto, ele é raso. Ele não se aprofunda em nada. Né? Então o TDAH ele tem essa Eu peculiaridade. tenho esse problema. Não, você Eu me não desenvolvi em várias questões, por exemplo, o direito eu comecei, economia, esporte, eu gosto de muitas coisas, mas eu não consigo me aprofundar numa coisa só. E é muito complicado, porque para você escolher uma carreira, para você seguir, para você conseguir trilhar, né, a trilha da carreira, é muito difícil para quem tem TDAH. Porque às vezes eu quero ser economista, mas eu paro e penso, cara, eu também sou muito boa em tal assunto. Eu acho que se eu fizer tal assunto, vai desenvolver. Por exemplo, eu estava trabalhando aqui no Jaro Online, eu gosto muito da área de jornalismo e gosto muito de escrever. Só que eu comecei a observar e falar assim, não, eu quero fazer outra coisa. Aí é muito difícil. E essa questão da desatenção que o doutor falou também, dirigindo é muito perigoso. Às vezes eu já me peguei assim, dirigindo e me desligar e quando eu ver eu tô na outra faixa. Ou quando eu vou ver eu tô quase perto do meio-fio. Ou passo na frente de um carro. E é muito perigoso, porque eu tô pensando em outra coisa. Mas e o que que você vai? Você toma medicamento para TDAH? Tem ou não? Tem medicamento. Tem? Ah, tá, entendi. Deixa eu agradecer aqui o Dr. Percy e a Camila também. Lembrando que o Dr. Percy ele atende. Tá atendendo ainda na Climed, né, Dr. Percy? Tem na Climed. Parceiro aqui do Jaro Online. E Segundas, quartas e sextas. Muito bem, o pessoal que tá gostando do bate-papo, depois quiser marcar, vai lá na Climed, tá bom? Já agenda o horário com o Dr. Pércio. Já aproveitando, agradecendo todos os parceiros aqui também do nosso podcast. Deixa eu mandar um abraço para Hope iPhones. Vem aí o lançamento do novo iPhone. Eu sempre tô meio por fora aqui, Marco. É o iPhone 15, né? iPhone 15, gente. Eu tô aqui com o meu, acho que é o 8 aí. Tem que atualizar pro 15. Um abraço, a galera lá pega o seu iPhone usado, tem carregador, acessórios em geral. Também agradecendo ao IG, Supermercado Irmãos Gonçalves, que o mais barato vende. Em breve vem novidades ali na Dom Pedro, hein? Aguarde que o IG está preparando algo muito legal. Também Frigon, Frigorífico Irmãos Gonçalves, Giganet, internet com qualidade, para você não passar mais perrengue aí com a internet, para assistir tudo, os podcasts sem travar aí do Jaro Online, vai com Giganet. Jaru Imóveis também, tá precisando alugar uma casa, comprar uma casa, sítio, chácara, fazenda, acessa Jaru Imóveis, que lá você vai encontrar tudo isso e muito mais. Bom, a Camila, voltando aqui ao assunto, estamos falando sobre Setembro Amarelo. Mike, a hora que for pra gente parar, você dá um ok, que senão a conversa rende, tá bom? Mas assim, eu acho que agora eu tenho TDAH, pelo que a Camila falou. Porque assim, eu não sei, doutor, se eu devo procurar ajuda, porque eu não consigo ler um livro, não consigo. Minha mãe é professora e o sonho dela é que eu lesse um livro, né? Ou que eu me formasse. E eu já tentei, não consigo, a não ser que for um livro muito curto. Já fiz marketing, já fiz jornalismo, educação física e nenhuma eu consegui concluir. A partir do momento que chega naquela parte que eu tenho que ler, que tem que começar, que vira uma rotina, eu já não consigo para mim. Eu já me desligo. Tudo que é rotina, que eu tenho que estar ali tal horário, eu já não me interesso mais. E eu já me interesso por outras coisas que é mais esporádicas. Isso seria algo... Teria sofrendo TDAH ou não? Eu não sei. Porque, por exemplo, assim, TDAH é de família, né? Meu pai tem TDAH, né? Então, meu pai, por exemplo, se formou em agronomia. E ele conta que ele assistia a aula do lado de fora da sala. Então, na faculdade de agronomia, ele ia pra janela e ficava assistindo a aula do lado de fora, né? Eu nunca tive caderno, sou TDAH também. Eu tenho uma memória auditiva muito boa, igual você, né? E a gente escuta e grava, né? Mas o TDAH nem sempre precisa tratar. O que eu tô dizendo, eu tenho um nível considerável de TDAH, mas eu nunca tratei. Não sinto falta de tratar. Claro que sempre com muito sofrimento, né? Quem me conhece sabe, eu tenho outra faculdade, tenho vários cursos de pós-graduação, sempre com muito sofrimento, né? Porque quando chega na parte de ter que escrever e ler, e aquela coisa chata, sempre com muito sofrimento. A gente vai e faz, né? Vai, empurra com a barriga, deixa para o fim.
Então, aquela coisa assim, ó, nem todo TDAH vai precisar tratar. Né? Nem Certo. todo TDAH vai precisar tratar. E aí que tem um problema, porque todo remédio vai dar algum efeito colateral. Né? Não existe, é aquela pílulazinha mágica que vai me deixar natural. Não, não existe isso, né? O TDAH vai fazer ficar irritado, vai fazer emagrecer, vai fazer perder o sono, né? Para algumas pessoas, não em todas, é claro, né? Vai dar uma ressaquinha. Então, Francisco, tem que avaliar. Tem que avaliar Deixa isso daí, seguir, tem que avaliar, você vê, ó, não, Pércio, eu preciso fazer a faculdade, eu preciso produzir uma matéria escrita para o jornal, eu preciso começar, aí a conversa muda. Né? Agora, conheço bem você, sei o seu talento prático que você tem, do dom da oratória, e eu sei que com a oratória não vai fazer falta tomar remédio, não. Que bom. Bom, e vocês podem mandar suas perguntas. Até quero agradecer que tem muita gente. A psicóloga Franciele Oratz. Ah, minha amiga. Sua amiga tá lá na sintonia, né? Um abraço para Alex também, profissional. Sandra Duarte também tá lá ligadinha. Vereadores, né? A vereadora Sol tá aqui, ó, falou, tô na sintonia. Geraldo Rosa, Rose, Will tá lá em Portugal curtindo também. Obrigado, Will. Francisco Paraíba, se eu não me engano, do Visa Alex. O pessoal lá do IFRO também estão curtindo. A Zelma, o pessoal da comunidade São Benedito. Edinaldo, que está nos Estados Unidos. O Edilson, lá de Paraná, Dorinha, Toninho. A Widma, falou, minha prima. Oi, prima. Um abraço. Eu acho que a Widma trabalhou aqui também já, né? Sim. Gente boa demais, a Widma. 5 anos, né? O Itamar, né? Ontem estávamos falando sobre o Itamar, ele tá aqui também. Um abraço, Itamar. Falou aqui para mim falar do leilão, né? Ontem entrevistamos o pessoal sobre o leilão Direito de Viver. Obrigado, viu, Itamar? Bom, e a todos que mandaram mensagem, que estão aí curtindo a live, nosso muito obrigado. Lembrando que de vez em quando estaremos aqui com vários temas para vocês, temas importantes e polêmicos também trazendo para vocês, tá bom? Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. O doutor passou aqui os horários que ele está atendendo e os dias, então o pessoal que quiser, tá bom? Pode estar marcando lá um horário. Doutor, eu quero agradecer, eu sei que a vida do senhor é bem corrida, o senhor não para, né? Eu tava conversando em off aqui que ele não para, e o senhor tirou um tempo aí para estar vindo aqui no nosso podcast, tá esclarecendo várias dúvidas, né? Então, muito obrigado, deixo o microfone para as considerações aí do senhor. Obrigado pelo espaço, é um prazer poder estar aqui. Obrigado para vocês que estão nos acompanhando ao vivo. Os que forem assistir depois também, o vídeo na íntegra, né? É um prazer poder estar aqui para poder ter esse bate-papo, poder falar diretamente, assim. Obrigado pela equipe de Gero Online, pelo convite, fico muito agradecido. Francisco, um grande abraço. Camila, um grande abraço, prazer te conhecer. Obrigada. Até mais. Muito obrigado, doutor. Já tô aqui mandando... Deixa eu mandar antes de eu passar aqui para Camila. Um abraço para Bruna Alves. Eu não sei o sobrenome e a pronúncia correta. Crutz, Bruna Alves Crutz, de Rolim de Moura, está nos acompanhando. Um abraço para você, viu, Bruna? Para todos os demais internautas que mesmo de longe estão nos acompanhando. Então, em nome da Bruna, saúde aí a todos vocês. Camila, muito obrigado por você estar compartilhando um pouco da sua vida com a gente, um pouco da sua história e estar ajudando pessoas que sofrem ou que já sofreram com isso e estar esclarecendo as dúvidas também. Obrigado, viu? Obrigado eu pelo convite. E, assim, eu gostaria de ressaltar aqui que eu estou à disposição para quem quiser conversar sobre esses assuntos, para quem estiver passando por alguma situação difícil, alguma situação semelhante, eu estou sempre disposta aqui a estar conversando. O meu Instagram é Camila de Andrade. E, assim, você não tá sozinho, tá? Nós estamos aqui e eu estendo essa bandeira realmente porque foi uma trajetória difícil e eu tô sempre à disposição a estar ajudando outras pessoas que estão passando pela mesma situação. E, Francisco, se você tiver TDAH, eu estou à disposição pra gente conversar. Já vamos conversar em off. Tá bom, muito obrigada, gente. Eu que agradeço. Convite. Agradeço o Marco, o Noemi, todo o pessoal, toda a equipe técnica do site Gero Online. Gente, ó, estamos ali, ó, Gero Online no YouTube, no Instagram, no Facebook. Em breve também, eu acredito que a gente vai pegar algumas partes da entrevista para estar no site Gero Online também. Obrigado a todos. Em breve estaremos de volta com o podcast Gero Online. Até mais.